Então, Ju, é assim, né? Por que que eu trago a coisa da história, né? Vou lá com o Scrooge, com o fantasminha lá para, né? Porque a gente vive esse sistema, esse regime, há mais de 200 anos, na verdade. É mais, se você olhar lá, né, a questão de como a vida funciona, né, como ela vem se estruturando, a gente faz o recorte a partir do feudalismo, mas isso é anterior, inclusive. Né? A gente vê muita questão da política, muito associado ao econômico, econômico, inclusive, amparando a política. Então, é relação de poder, sim, é essa questão, o Huberman, ele fala, né, que teve famílias de ourives, banqueiros, tão ricos e poderosos, que eles financiavam os reis, né, nas guerras. Teve 200 anos de guerra e eram esses banqueiros que financiavam. As circunnavegações, eram eles que financiavam. Eles financiavam até o Papa, percebe? Então, o que que acontece? Eles se tornaram um grupo de influência muito forte. E, claro, quem detém o poder não quer abrir mão dele, né? E tenta perpetuar, então, o sistema. Tá certo? Como a gente vive isso já de longa data, é muito difícil para a gente agora se desvencilhar disso. Até porque a gente está inserido num regime, sabe, que você tem conta para pagar. Você vai lá usar o teu cartão, vai chegar a fatura, você vai ter que dar conta daquilo, não é? Então, não dá para simplesmente eu chutar o pau da barraca e falar, agora sou livre, né? Vou virar eremita, vou ficar lá no meio do mato meditando. Você pode escolher isso, mas não, não assim, né? Pelo menos se você está aqui, está nesse contexto, você vai ter que rezar por essa cartilha. Não tem muito jeito. Né? Tá. Agora, qual que é a diferença? A diferença é você perceber que você começa a ter, sim, outras acessibilidades. Essa questão, gente, a internet, o que ela trouxe para a gente de mudança, eu sempre falo do meu exemplo, eu tive um programa em TV comunitária, né, na TV em São Caetano. Então, para eu fazer esse programa, eu tinha que carregar um monte de coisa, porque era uma televisão pequenininha, então eu carregava tapete, vaso, decoração, chegava lá, montava todo o cenário, fazia lá as gravações, né, o produtor ele punha naquela fita master, né, aí eu tinha que tirar cópias daquela fita master, e aí tinha que ter aquele aparelho, né, da, da fita, não é fita cassete, da fita de vídeo, né, para, sabe, e assim, para eu poder ter um pequenino alcance, porque era uma TV VHF, um HF, sei lá, bem pequenininha ali, que ninguém pagava por aquilo, e não pagava muito barato, não, né? Para eu poder ter lá uma chance de eu falar um pouco que eu, né, que eu queria transmitir. Hoje, eu pego meu celular, né? Faço lá o meu vídeo, ponho no YouTube, distribuo nas redes sociais, sabe? E consigo potencializar e muito aquele trabalho árduo que eu tinha 20 anos atrás, tá certo? Eu quis publicar um livro também, um pouco antes disso, dessa época, né? Uma editora grande, eu conheci a dona da editora, sabe? E ela falou, puxa, seu livro é muito legal, mas ele não tem pegada comercial. Então, assim, não vamos publicar, tá certo? E eu fiquei, pô, meu, que sacanagem isso, né? E agora, né, ano passado eu fiz isso, eu escrevi o livro, formatei, entrei na Amazon, em 2 dias e meio meu livro estava publicado no mundo inteiro, percebe? Então, a hora que você vai se apropriando dessas facilidades, dessas acessibilidades, você começa a reverter um pouco aquela lógica de que não tem para todo mundo. Percebe? Tem sim. Né? Ele só está mal distribuído, mas tem sim. Tá certo? Então, eram, na verdade, os meus objetivos com com esse tema. Primeiro, que as pessoas realmente se interessem pela economia, que busquem, que vão atrás, que leiam a respeito, porque ela interfere na nossa vida, sim. A gente é peixe num contexto, né, capitalista mercantilista, que a gente não se dá conta, a gente é peixe dentro da água que não sabe que está dentro da água, não é?
Então, a gente precisa acompanhar, sim, nesses moldes que nós temos. Está saindo um outro pacote econômico aí, né? Renomeando Bolsa Família, discutindo lá a questão da renda emergencial. Isso afeta a gente? Afeta, afeta. A taxa Selic está 2%. Isso afeta a gente? Afeta. Direto ou indiretamente afeta. Então, eu preciso me interessar, sim, eu preciso conhecer, eu preciso ler. No meu site, que eu deixei lá o link, o Rede Sol Social, eu escrevo vários artigos a esse respeito. Está lá para quem quiser. São textos curtos, eu faço um vídeo de uns 5 minutinhos, sabe? Para que esse assunto comece a ser, então, um pouco mais palatável, né? Porque se você entrar no economês pesado mesmo, gente, nem eu aguento. Eu gosto, mas nem eu aguento. Né? Mas a hora que você começa a decodificar isso, a entender um pouco melhor esses processos, primeiro, você abre a tua visão em 360 graus. Né? Você começa a enxergar através do macro, você começa a enxergar através do agregado, do grande. Você começa a ver esse imbricamento da economia com a política. Né? E como é que se dá esse jogo de poder, essa relação de forças, então, tá certo? E aí você vai se posicionando, você vai se precavendo, você vai buscando outros caminhos, né? Então, eu acho extremamente importante, para além das finanças. Tudo bem, a gente se preocupa com a questão financeira e tudo mais, mas a economia é muito mais do que isso, ela é muito mais ampla. Né? E eu acho que a gente precisa minimamente se interessar por ela e principalmente acompanhar as suas tendências. Eu me formei em 79, né? Acho que muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. E trabalhei por 16 anos em bancos, né? Sistema financeiro, controladoria, planejamento. Então, eu comecei a conhecer pertinho, na pele, como é que é o funcionamento desse sistema perverso. E aí depois eu saí, fui para terceiro setor, eu fui para a economia solidária. Então eu comecei a conhecer outros caminhos que eu vi que outra economia é possível sim, não é? E agora tenho mergulhado também na questão das novas economias, né? Com a fluxonomia e outras iniciativas que existem. Então eu tenho lido bastante, tenho escrito, não é? E assim, eu de verdade comecei a me sentir meio uma ponte, até pela trajetória, de conexão mesmo, né? E eu percebo que é importante a gente ver, se dar conta desses momentos, né, de transição. São perceptíveis se você está ligado nisso, né? E agora, então, quais são as pontes que estão se abrindo? Né? Quais são as possibilidades? Né? E com que rapidez isso chega? Com que velocidade isso chega? Né? Isso é bom? Isso é ruim? Né? Sabe? Então, assim, de verdade, né? Eu procuro exortar, né, todo mundo que tenha minimamente curiosidade, que desperte o interesse, sim, que leia sobre política, que leia sobre economia, que busque, né, entender um pouco esse contexto que a gente vive.